Preparados para o poço? Yes! Oh my God. Minha nossa! Pelo menos umas 5 espécies de urubus. Que coisa! A África do Sul, assim como qualquer outro país, é um misto de áreas urbanas com verdes. Hoje eu vou visitar essas áreas de preservação florestal. Existe um contraste muito claro entre o que nos vemos nas visitações a animais e o que realmente acontece aqui na África do Sul. A gente está aqui em um centro de reabilitação de animais que cuida de dezenas de espécies. O projeto começou cuidando de guepardos ou chitas, em especial dessa aqui do logo atrás de mim, conhecida como cebica. Apesar do trabalho de preservação de animais na África do Sul, a caça ilegal ainda é uma realidade e por isso centros de reabilitação como o que eu estou hoje ajudam na preservação das espécies. Sim, fazemos a reabilitação de guepardos, de rinocerontes e, tecnicamente, de qualquer animal que chegue e precise de nossa ajuda. A gente sabe, né, pelo registro fóssil, que já teve muito mais espécie de animal do que tem hoje. Ao contrário do que estão dizendo, não tem espécie surgindo, tem espécie desaparecendo. No programa de hoje, vamos falar sobre preservação das espécies e a importância que o cuidado com os animais tem sobre o nosso planeta. Já estamos dentro do centro de reabilitação aqui na África do Sul, um dos centros, um dos maiores centros. Aliás, chegamos 6h30 da manhã aproximadamente, bem cedinho, porque é mais ou menos nesse horário que começa a alimentação dos animais. E é isso que a gente vai fazer agora, vamos acompanhar todo esse processo. E a nossa primeira parada é no açougue, onde ficam as carnes que vão ser dadas aos animais. Minha guia e uma das cuidadoras dos animais é a Linry. E ela começa nos explicando como vamos fazer a distribuição da comida. Vamos dirigir por todo o caminho até o portão interno. Os cachorros selvagens estarão do outro lado, mas nós vamos ignorar eles por enquanto. Em seguida, o caminhão vai entrar de ré, vamos parar e lá vou pegar as tigelas. Eu vou deixar as tigelas dentro da jaula. Depois vou sair e abrir o açapão para que eles entrem e comam. Aí vocês poderão filmar enquanto eles estiverem comendo, porque ficam um pouco mais relaxados, mas não vamos esperar até que terminem. Vamos sair antes que eles comecem a se irritar. Bom, então, hora de subir no veículo que vai nos levar. Me senti muita firmeza, né? Não, de boa. Eu só estou mostrando o que nós temos, olha só. A gente está a caminho de alimentar as chitas. Aqui nesse caminhonete, estamos com a comida delas. Chegamos bem cedinho. Segundo a nossa guia, as chitas vão correr do lado aqui da caminhonete. Vamos ver. Muito bem. Então, aqui eu pego as tigelas e as coloco lá dentro para os guepardos. Legal.
Você vai deixar todas as tigelas aqui? Não, só essas. Temos 11 guepardos aqui. São toneladas de carne com uma espécie de ração para alimentar os guepardos todos os dias. Entre a primeira e a segunda parada, o cheiro da comida fica ainda mais forte e eu posso te dizer que não é dos mais agradáveis. Para se proteger, Linry apenas deixa a ração e, ao voltar, ela puxa uma alavanca que libera os guepardos para comerem. É uma forma de se proteger de um possível ataque. Deixamos os guepardos dentro das suas jaulas de alimentação por algum tempo. O motivo é apenas para verificar se eles não estão vomitando, se não estão com diarreia, se não terminaram de comer ou algo assim. Isso é bem importante. Se percebermos algo estranho neles, chamamos o veterinário. É mais fácil para ele cuidar dos animais no cercado menor do que ter de procurá-los no cercado maior e ir atrás deles. Isso facilita o processo e causa menos estresse para os animais. É mesmo. A placa diz Laila, adotada por Catarina Calvo. O que isso significa? Ela foi adotada por uma pessoa? Sim, os visitantes podem adotar nossos guepardos por um valor de R$ 7.500 por ano. Então, eles podem escolher um guepardo específico, podem dar um nome e nós colocamos uma placa de identificação, como esta. Nós mandamos um feedback trimestral, fotos, etc. E esse dinheiro é destinado à alimentação do guepardo, aos tratamentos, a quaisquer despesas veterinárias e a tudo que diz respeito a esse guepardo. Adotar um animal é algo bem comum em centros de conservação, também conhecidos como santuário de animais. No Drakenstein Lion Park, também na África do Sul, eles permitem que pessoas de todo o mundo adotem os leões ou tigres. Nesse Parque dos Leões, eu converso com a Kayla. Eu aproveito para saber o que diferencia o espaço de um santuário para um zoológico, já que, à primeira vista, eles até se parecem. Por acaso, existem requisitos para que um santuário seja considerado como tal em termos de um bom cuidado, por exemplo, com os leões? Sim, claro. Por exemplo, em termos de espaço, eles precisam de muito espaço. Você pode ver que os espaços são grandes. Eles têm espaço suficiente para se movimentar bastante. Além disso, aqui não permitimos que as pessoas interajam com eles. Esse é outro indício de um santuário. Então, não permitimos a interação, não há reprodução e oferecemos cuidados por toda a vida. É isso que um verdadeiro santuário faz. Se um lugar se autodenomina um santuário, mas ainda procria ou permite que você interaja com os leões, ele não é um verdadeiro santuário. Por séculos, atrações tidas como inocentes podem gerar prejuízos irreparáveis para a vida selvagem, modificando completamente a forma natural de como eles se comportam. O Drakenstein Lion Park é um santuário. Portanto, somos totalmente contra a interação entre humanos e leões. Esses lugares que permitem que você os toque, como, por exemplo, os lugares com filhotes, que permitem que você brinque com os filhotes, os coloque no colo e tire selfies, definitivamente não é algo natural. Obviamente, os filhotes mordem e arranham, pois esse é o comportamento normal dos leões. Então, para que eles parem de fazer isso, eles são drogados para que se acalmem e possam se sentar no seu colo de forma agradável e tranquila. E quando esses filhotes ficam muito grandes e perigosos para você pegar, eles são enviados para fazendas de caça. Eles ficam lá até que tenham idade suficiente para serem caçados. Depois são colocados em um espaço pequeno e, basicamente,
Bem, alguém vem e paga muito dinheiro só para matar o leão. Eles simplesmente chegam e atiram através da cerca. Além da mudança comportamental de animais selvagens ao interagir com humanos, as espécies podem pagar um preço ainda mais alto: os maus tratos e a morte. Fotos como essas passaram a ser cada vez mais comuns entre pessoas que denunciam maus tratos aos animais que se exibem para o público. Por isso, antes de vir à África do Sul, nossa equipe pesquisou cuidadosamente em sites e até entrou em contato com ex-funcionários de santuários de animais para saber se eles possuem um trabalho ético. Afinal, cuidar dos animais é um ato de amor para com outro ser vivo. É também uma forma de preservar a nossa realidade. Estar próxima deles me ajuda a buscar mais respostas sobre quem somos nós e de onde viemos. Os animais, eles são essenciais para o equilíbrio ecológico do nosso planeta, até para que o planeta não entre em colapso. Tem uma frase que eu gosto muito de Lavoisier, que diz assim, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então eu entendo que cada um tem um papel e que esse papel é importante, desde aquele que precisa se alimentar de uma espécie, desde aquele que precisa ser o predador daquela espécie para que ela não se multiplique. Então tem espécies que elas são responsáveis por dispersão de semente, consequentemente a gente vai ter um aumento de árvores nascendo, consequentemente a gente vai ter um predador para outra espécie para que aquela espécie não cresça em grande quantidade. A gente também tem espécies que, de alguma forma, elas nos dão condições de nos mantermos vivos, com alimento, com possibilidades de fabricação da base para remédios. Então, cada espécie ali tem o seu papel fundamental no ciclo biológico que a gente usufrui de alguma forma ou não. A África do Sul, o paraíso para turistas que amam vida selvagem. No entanto, o país ocupa o 20º lugar na lista com espécies mais ameaçadas. São 477 espécies em risco muito alto de extinção, segundo a Red List, conhecido como Lista Vermelha. Essa lista, organizada pela União Internacional para a Conservação da Natureza, serve para que educadores, cientistas e políticos tenham várias informações de onde essas espécies vivem, as ameaças que elas sofrem, qual o habitat essencial para sua sobrevivência e medidas de conservação que podem ser tomadas. A gente sabe, né, pelo registro fóssil, que já teve muito mais espécies de animal do que tem hoje. Ao contrário do que estão dizendo, não tem espécie surgindo, tem espécie desaparecendo, né? Os cientistas seculares vão dizer que tivemos 6 extinções em massas, os criacionistas vão dizer que tivemos uma grande extinção em função do dilúvio. O fato é que os dois em comum têm que todo mundo sabe que a quantidade de espécies no mundo não está aumentando, está diminuindo. Então a pergunta que vem é: qual é realmente o papel de cada espécie? Se está diminuindo e continuamos vivendo, qual é o limite disso? Isso justifica não cuidar das espécies? Não, de maneira nenhuma. Significa que a gente tem que pensar um pouco mais com cautela para pensar quais são os motivos reais e o quanto deve se preservar. Eu sou totalmente a favor da conservação, porque eu amo estar na conservação. Lugar bonito, lugar, né, não só pelo princípio utilitarista, o remédio que vem da planta, tantas coisas que vêm da biodiversidade, né? Mas porque a existência delas nos agrada. É como se nós estivéssemos aqui, sem elas está todo mundo sem graça. As extinções das espécies até podem ser naturais, mas hoje em dia as plantas e animais estão desaparecendo a uma velocidade muito maior do que antes. O principal motivo disso é a destruição do ambiente onde vivem. Além disso, outras razões incluem mudanças no ambiente,
caça excessiva para lucro, invasão de espécies estrangeiras prejudiciais, poluição e doenças se espalhando. As informações são do US Geological Survey, que desde 1879 ajuda o governo norte-americano a tomar decisões sobre questões ambientais. Na África do Sul, eu sigo em cima de uma caminhonete indo até Guepardos para ver o trabalho que o RESC, o Centro de Conservação de Espécies, realiza por aqui. Vocês reabilitam guepardos e outros animais, certo? Sim, fazemos a reabilitação de guepardos, de rinocerontes e, tecnicamente, de qualquer animal que chegue e precise de nossa ajuda. Tentamos fazer a reabilitação até o ponto em que eles estejam prontos para serem soltos de volta na natureza. E então tentamos encontrar a reserva certa para aquele animal específico. Como isso funciona? Como é o processo? Tudo depende do motivo pelo qual o animal chega para a reabilitação. Se forem bebês, filhotes ou algo assim, nós os criamos até a idade em que estejam totalmente crescidos e sem mamadeira. A partir daí, tentamos desacostumá-los a humanos, porque durante esse período estamos todos em contato constante, dando comida, com a mamadeira, e eles se acostumam com os humanos. Então, nós os colocamos em espaços onde há menos movimento de pessoas, movimento de carros e etc. Depois disso, quando percebemos que eles não estão mais se aproximando tanto das pessoas, começaremos a procurar o melhor lugar para soltá-los. Por outro lado, se for um animal ferido ou, digamos, um rinoceronte que foi descornado e sobreviveu, ele só precisa ser tratado por um veterinário. É isso que nós providenciamos. É nesse momento que o veterinário entra em cena e, quando ele estiver satisfeito com a recuperação da ferida, se ela estiver bem cicatrizada, ainda vamos esperar alguns meses para garantir que o animal seja levado de volta ao habitat natural e depois solto na natureza. Bom, vocês estão vendo aí, né? A gente está no caminhonete com a comida e as chitas estão acompanhando. É como se a gente estivesse sendo escoltado, que chama? É assim, a gente está sendo escoltado pelas chitas. Obviamente, o interesse delas é o que nós temos aqui. E depois de algumas conversas e voltas na caminhonete, acho que eu já estou pronta para alimentar os guepardos. Gente, a guia perguntou se eu queria entregar a comidinha das chitas. E eu falei que sim! Essa aqui, particularmente, é a Heidi, adotada por uns amigos desse local. Aham. A comida está pronta. Ok, já vai, Heidi. Pronto, agora podemos puxar essas duas. Puxe com força. É isso aí. E você pode soltar agora. Ah, ok, verdade. Eles têm que ficar lá dentro. Sim. E por aqui, eu ainda encontrei zebras, cachorros selvagens e outros animais incríveis. E se não bastasse o cuidado com todos esses, até abutres recebem um tratamento especial por aqui, já que os restos de comida são jogados para esses animais. E a cena a seguir vai te surpreender tanto quanto surpreendeu a nossa equipe. Preparados para o poço? Yes! Oh my God! Minha nossa! Pelo menos umas 5 espécies de urubus. Que coisa! É muito importante preservar os animais por várias razões. Eu acho que a primeira de todas, ela é muito intuitiva, a gente já nasce com isso, que é
eles trazem uma beleza absolutamente incrível, indescritível para a humanidade. Imagina a vida, imagina o planeta sem animais. Que lugar desolado, triste, sem sentido. Se só tivéssemos seres humanos vivendo aqui, seria um lugar terrível. Não só pelas consequências que teríamos que viver, ecológicas. Eu não gosto muito dessa palavra desequilíbrio, porque eu acho que tudo está em desequilíbrio, está em equilíbrio dinâmico. Mas acho que a primeira coisa é essa. Então, se você for até parar para pensar, por exemplo, dos animais, por que a gente gosta de cachorrinho, gatinho, por que os bichinhos... É a dimensão do fofo. Você vê quase todos os animais, quando são pequenos, com exceção dos, sei lá, invertebrados, insetos, assim, eles são fofos. Então ele já nasce ali como se fosse assim, eu sou fofinho para alguém cuidar de mim. Imagina se minha filha nasce ou meu filho, eu não tenho filho, nasce com a minha cara, só que pequeno. Eu tenho um pavor de olhar aquele troço. Então eu acho que essa é a primeira dimensão da necessidade e da importância, que é natural, a gente quer estar rodeado desse mundo. Eu tomo muito cuidado ao falar de preservação, porque tenho consciência que, como qualquer pessoa, inevitavelmente eu posso causar danos à natureza, utilizando de recursos animais ou que fazem parte da vida deles. Mas eu não entendo como, ao ver os animais sendo extintos, maltratados, não ficamos indignados. Ver de perto espécies tão únicas e imaginar que talvez elas não existam mais por ações humanas me deixa preocupada. Conhecer pessoas que lutam contra isso, que dedicam uma parte da vida delas para cuidar e resgatar animais em situações de risco, me dá esperanças de que as coisas podem mudar. Afinal, seja qual for a nossa crença, nosso interesse deve estar no bem-estar dos seres que vivem aqui. E se acreditarmos que tudo foi feito com propósito por um Criador, é nossa responsabilidade cuidar desses animais que foram criados para compartilhar disso que chamamos de lar. Está gostando dessa temporada sobre animais na África do Sul? Então se inscreva e veja mais vídeos. Também te convido a clicar no link na descrição e aprender mais sobre as nossas origens.